Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E no vídeo de hoje vou mostrar uma coisa diferente do que estamos preparando aqui para vocês da série da Open Vagas. Apesar de eu estar com o projeto do Open Vagas aberto para vocês aqui, mas é só um videozinho extra, porque a partir de agora eu estou usando o Docker e eu andei estudando Docker recentemente e eu achei muito bom como o Docker se comporta, como ele funciona. Então o vídeo de hoje ele é um mini tutorial, tá? Ele não é um vídeo explicando todos os detalhes, todas as nuances de Docker, até porque eu ainda estou estudando, estou aprendendo Docker, mas é um vídeo para explicar a vocês como vocês podem levantar o sistema do Open Vagas agora com Docker. Vocês podem usar ele sem o Docker, como é feito até hoje, mas a partir do momento que comecei a estudar e a aprender Docker e a usar o Docker, eu optei em colocar também o Open Vagas dentro para usar o Docker. Então, o vídeo de hoje é mais para vocês entenderem como é que funciona a estrutura do Docker, coisa básica para você ter o Docker na sua máquina, beleza? Primeiro de tudo, você precisa ter o Docker instalado na sua máquina, tá? Eu já tenho o Docker instalado e pronto na minha máquina. Eu posso mostrar a vocês aqui que eu tenho o Docker-ver aqui. Eu estou com o Docker instalado na minha máquina. E com o Docker instalado, para você montar um ambiente do seu sistema para a tua máquina, você precisa fazer alguns passo a passo, tá? Existem séries de blog posts na internet que você pode estar se baseando. Existe de vários modelos, de várias formas. O Docker em si ele te dá essa liberdade de construir a tua orquestração do jeito que você achar mais interessante, da forma que você achar mais legal. Mas eu preparei uma estrutura bem simples, bem básica, para vocês verem como é bem interessante usar o Docker e não é tão complexo. Primeiro de tudo, Docker nada mais é do que uma camada no teu sistema operacional, no qual você consegue simular. Não é uma simulação real, tá? Ela se parece uma simulação, mas ela usa recursos nativos do teu sistema operacional através de uma camada entre o sistema operacional e entre os programas que você usa dentro do Docker. Então, imagina que tem uma camadazinha ali entre o teu programa e entre o Docker e o sistema operacional, tá? Ali que o Docker cria. E o que que ele faz? Ele faz uma simulação parecida com virtualização que gera o sistema operacional que você quer usar dentro do Docker, tá? Então você pode dockerizar qualquer sistema operacional, tá? De qualquer versão. A maioria dos experimentos que eu até tenho feito são em cima de um sistema Ubuntu, mas não especificamente de um Ubuntu específico, de uma versão específica, tá? Depende muito da versão do Ruby, do Rails que eu estou usando. Mas o Docker, o que tu faz? Tu cria um arquivo chamado Dockerfile e dentro do arquivo de Dockerfile, tu vai criar todas as especificações que tu quer construir a tua imagem. O Docker existe dois conceitos importantes que vocês precisam entender, que é o conceito de imagem e o conceito de container. Imagem nada mais é do que a estrutura, tá, do sistema operacional montada para que você possa levantar containers. O que isso significa? Imagina que na programação a gente temos a programação orientada a objeto. A gente tem as classes que geram objetos e esses objetos elas são geradas a partir de classes. No Docker, as classes é como se fosse as imagens. Ela é um esqueleto, um modelo daquele sistema operacional que você quer usar no Docker. Então a imagem é exatamente como o nome diz, ele é uma imagem, ele é um espelho de tudo aquilo que você quer instalado, configurado dentro do sistema operacional.
e você vai levantar uma instância, que isso é o container. Você levanta a instância de um sistema novo através de um cara chamado container. Para que a gente possa deixar isso tudo bem organizado, tá? A gente usa um cara chamado Docker Composer, que a gente compõe os containers Docker e a gente orquestra, diz quais containers conversa com o outro, e a gente consegue manter essa organização, tá, de vários containers levantados de uma vez só. Como assim, França? Você pergunta. Vamos dar o exemplo do próprio OpenVagas. O OpenVagas ele usa por padrão dois containers. Um container chamado app e um container chamado db. O container app nada mais é do que essa imagem que eu estou montando, tá? E as configurações dele é instalar todas as dependências de Ruby, Rails, Postgres e etc. São todas as bibliotecas que a gente precisa usar dentro do sistema operacional. A gente simplesmente faz a instalação de todos os pacotes aqui. Aqui eu estou usando uma imagem do Ruby 2.7.2.2. Se a gente observar aqui, eu tenho aqui a página oficial da imagem Ruby, tá? Ó, imagens oficiais Docker para Ruby. E você pode escolher qualquer versão que esteja disponível aqui, tá? Ó, desde o 2.5.9, tá? Em diante, tá? Então, o que acontece? Você pode criar uma imagem a partir dessa versão do Ruby e ele já vem toda a parte do sistema operacional já configurado para ti, com o Ruby instalado dentro. Então, no nosso caso aqui, a gente está usando o nosso projeto na versão 2.7.2. Fiz as instalações das dependências de Ruby que ele precisa, como o Build Essential, o Node, o libkdev para a conexão do Postgres, o Postgre Client, que são as bibliotecas nativas para fazer conexão com Postgres também, o Yarn, que o Webpack usa hoje, tá? E se eu quisesse alguma nova biblioteca para adicionar aqui, tá? A gente simplesmente adicionaria e geraria a imagem nova, tá? Eu vou mostrar a vocês todo o passo a passo que precisa ser feito. Nas linhas seguintes, o que eu faço? Eu crio uma pasta dentro do container OpenVagas, digo que o ambiente de trabalho vai ser exatamente essa pasta, use src OpenVagas, adiciono a pasta local, que é essa pasta local onde está o arquivo file, tá? Então, o que ele faz? Esse add, ele vai copiar todo o conteúdo que tiver aqui dentro, tá? E jogar para dentro lá da imagem, tá? Então ele joga esse conteúdo para lá. E aí, por último, eu instalo o Builder 2.1.4. Por que eu instalo essa versão em específico? Porque o nosso bundle está usando essa versão, tá? Então eu instalo exatamente a versão que está aqui no Genfile Lock. E para finalizar, eu dou um bundle install para instalar todas as gens quando eu estou montando a imagem. Porque a imagem precisa estar com todas as dependências configuradas lá. Beleza? Com isso aqui feito, o que eu faço? No meu service aqui app, eu simplesmente faço um build dessa imagem, tá? E aí ele vai gerar a imagenzinha e tudo mais. Faço com que o comando, ao executar o Docker Compose, ele execute isso aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover o server PID se existir. Se não existir, ele vai criar executando esse comando aqui. Bundle exec rails s e executa isso, vai fazendo o byte do 0000. Que isso aqui ele vai fazer com que a rede do lado de fora enxergue essa porta 3000. Aqui é os volumes, eu estou usando exatamente o caminho lá que eu criei lá no Dockerfile. Aqui eu estou expondo a porta 3000, aqui eu estou usando dentro do Docker, eu estou usando a 3000 e fora é o 3000. O std open e o stdy é para a gente usar, é um recurso para a gente usar o bytepry, tá? E também faz usar taxazinhos para poder a gente ver o log. Beleza? Aqui a gente passa a variável de ambiente. A gente aqui informa qual é o ambiente que a gente está executando o projeto. E ele depende do DB, que é um outro serviço.
Qual é esse serviço? Ele vai usar uma imagem chamada Postgres. Observe que para o DB eu não vou construir uma imagem minha própria. Eu vou usar uma imagem que já existe na comunidade, lá no Docker oficial. Tá? Aqui ó, no hubdoc.com do Postgres. Tá? Na versão 13.2 Alpine. E o volume aqui, ele vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Esses dados que é gravado dentro do container que é levantado, ele vai salvar dentro de PostgreSQL, que é um volume que eu deixo do lado de fora exportado, para que toda vez que eu levante o Docker, os containers, aliás, eu não perca esses dados zerem toda vez que um container novo for levantado. Então ele faz um mapeamento aqui do conteúdo que estiver dentro do PostgreSQL, desse volume que está na nossa máquina real, para mapear para esse cara que está em Postgres Data. Então é isso que ele faz. Na variável de ambiente eu configuro o usuário e senha do banco. E aqui eu exporto a porta 345432 dentro do container para fora para eu poder acessar esse cara por algum programa de Postgres, alguma coisa do tipo. No caso eu uso o Table Plus para eu conseguir visualizar as tabelas, ver alguma informação ou alguma coisa do tipo. Isso aqui é só para a gente construir os dois scriptzinhos, tá? Os dois arquivos para trabalhar com Docker. E como é que a gente vai trabalhar com Docker? Eu fiz um README no projeto para você poder executar aí na sua máquina, tá? Então, para construir a imagem é Docker Compose Build, aí ele vai gerar a imagem local. Depois de você criar a imagem, você cria o arquivo .env.development com esses dados, tá? Para dizer qual é o host, username e password, beleza? Por que o host é DB? Porque ele usa a rede interna que o Docker cria. O Docker, quando você levanta os containers, ele cria uma rede local do próprio Docker. Então ele faz essa conectividade entre os serviços através de uma rede interna deles, tá? Então o host é DB porque o nome do nosso serviço é DB, tá? E o que acontece? Username Postgres e password Postgres. No database YML eu já configurei para ele pegar essas variáveis. Então ele já está prontinho aqui para ser usado com as variáveis de ambiente que se cria, tá? No meu caso aqui eu tenho a variável de ambiente criada aqui. Eu não deixei com o git ignore, que eu poderia ter deixado com o git ignore. É a forma mais correta, eu ignorar esse arquivo no git. Mas eu deixei ele aberto aqui para que vocês possam já ter esse arquivo aí. Se por acaso não tiver, tá aqui o passo a passo de como é que faz, mas eu já, quando vocês puxarem o projeto, já vai vir com o env aqui já na máquina de vocês configurado. Depois disso, para criar um banco de dados, é simplesmente docker compose run -rm app. O app é porque nós estamos usando o serviço, tá? App aqui, ó, tá? Que poderia ser qualquer nome, tá, pessoal? Tanto esse como esse é qualquer nome. Então vocês podem estar configurando do jeito que vocês quiserem. Eu normalmente uso app e db porque são nomes mais sugestivos para o que eles fazem, tá? Eu vou executar o container app e depois eu vou simplesmente fazer o comando que eu quero, que é reuse db create, depois o migrate, depois o sit, se tiver sit, tá? O "-rm", o que esse comando ele faz? Ele vai levantar o container, vai executar o comando que você está informando depois do nome do serviço, tá? E depois que ele terminar de executar, ele exclui o container automaticamente. Ele não deixa o container levantado. Então isso aqui ele vai fazer o seguinte: container, executa para mim no app esse comando reuse db create, depois remove automaticamente. Então é isso que o comando faz. Para eu executar o projeto, eu uso Docker Compose Up "-d". Por que eu uso com "-d"? Porque com "-d" ele deixa o teu terminal livre. O que isso significa? Se eu fizer Docker Compose Up, vamos fazer na prática, né? Deixa eu mostrar a vocês. Olha só. Se eu botar Docker Compose Up sem o D, o que ele vai fazer?
ele vai começar a levantar, tá vendo que ele cria uma rede, ó. Tá criando agora o banco de dados, o container do banco de dados, e tá criando agora o container, tá, do app. E começa a levantar e começa a logar aqui tudo que está acontecendo nos dois containers, tá? Tanto do app como do banco de dados. Por eu não ter colocado o "-d", ele mantém o nosso terminal bloqueado. É como se fosse um log aqui, ó. Eu vou executar aqui o projeto, tá? OpenVagos aqui, eu vou dar um refresh, tá? Ó. Ele vai recarregar aqui, ó. Você vê que ele já está começando a logar e observa, ó, logou, ó. E ele fica com o terminal preso aqui. Só que o que acontece? O nosso projeto está configurado aqui num database com esse stdin open e esse tty. Isso aqui é para que a gente possa estar usando o BytePry, tá? Que é a nossa ferramenta para fazer debug. E com o terminal bloqueante aqui, ó, do jeito que ele está, dá certa inconsistência no BytePry. Ele não funciona. Então, para que possa funcionar o BytePry, como é que a gente faz? Eu vou dar um Ctrl C, beleza? Docker compose down. Eu vou matar aqui, tá? Ó, beleza? Ele tá matando tudo. Não tem mais nenhum container, tá? Se você quiser ter certeza se tem container ou não levantado, é só botar um docker ps, tá? Você observa que não tem nenhum, ó, ele só exibiu o cabeçalho. Eu vou levantar agora docker compose app-d com a flag -d. O que o -d vai fazer? Ele vai levantar os dois containers, mas vai manter esse background. Então, o nosso terminal não fica bloqueado com o log e com o Docker Compose inicializado. Tá? Ó, levantou os dois containers e liberou o terminal. Se eu colocar um Docker PS, observe que agora ele levantou dois containers aqui, ó. O do aplicativo, tá? Que é o app, que é o que está configurado aqui no nosso serviço, ó, o app, e o DB, tá? Ó, que é o Postgres 13.2 Alpine, tá vendo? Ó, que é exatamente essa imagem que a gente está usando, tá? No nosso caso do app, ele não usa uma imagem específica, a gente faz um build ponto aqui, ó. Então, o que é que isso significa? Quando a gente faz o Docker Compose App, se a imagem não estiver construída na tua máquina, ele vai construir a imagem e levantar o container. Mas só que normalmente eu não faço isso porque eu quero saber se a imagem foi construída corretamente. Então, primeiramente, eu prefiro fazer um Docker Compose Build e ele vai ler o meu Docker Composer e vai fazer o build daquela imagem, que no caso é a imagem do app, tá? Desse app aqui, ó. Então, normalmente eu faço isso, porque se der erro em alguma instalação de alguma biblioteca, se tiver faltando alguma coisa para construir toda a estrutura da imagem do meu sistema, eu vou ver o log, corrijo e mando fazer uma nova imagem e assim eu vou fazendo esse ciclo. Então, isso é legal. Mas se você tem, no seu caso aqui, como eu já deixei toda ela configuradinha, você não precisa conferir como o build ele acontece. Você dá simplesmente um docker compose app -d, ele vai executar isso aqui uma única vez, tá? E vai construir a tua imagem e vai levantar o tell container. Nas próximas vezes ele vai ser rápido igual como for vai aqui agora, ó, tá? Porque a imagem já tá construída e já está funcionando. Legal? Beleza. Nós temos o nosso container. Só que como é que a gente visualiza log? A gente vai fazer o seguinte, ó, docker attach e a gente copia esse container ID aqui e cola. Com isso, nós bloqueamos o terminal. É como se você estivesse dando um Rails S, tá? E o teu terminal ele fica travadinho ali. Mas agora, ó, se eu der um refresh, ele vai ficar logando como se fosse igual um Rails S. Se eu executar um BytePry, ele vai entrar no BytePry perfeitamente aqui e você pode conseguir fazer todo o teu debug sem problema nenhum. Então, eu tô explicando essa parte mais detalhada porque eu demorei para eu entender como faz esse cara funcionar legal, tá? Então, é uma dica extra aqui, principalmente para parte de Rails, para você fazer debug. Bom,
Com isso aqui feito, nós já temos o nosso projeto todo pronto, todo levantado. No próximo vídeo a gente já vai continuar o projeto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dê o seu joinha, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!